O brasileiro cansou e o governo está derretendo, assistindo de queixo caído a sua popularidade desabar. A Faria Lima e o Wall Street estão assistindo tudo, com toda a sensibilidade e empatia que possuem. Zero. Estão apenas à espreita, com o dedo no gatilho, só esperando o momento certo de puxar ele. A pesquisa mais recente mostra que, pela primeira vez, a avaliação negativa do governo atual superou a marca de 50%, enquanto que a positiva ficou abaixo de 30%. Inflação estourada acima do teto da meta, taxa de juros batendo 15% ao ano. Tanto consumidores, empresários quanto investidores estão se lascando igualzinho. E a origem desses problemas é uma só: rombo fiscal. Toda vez que o governo gasta mais do que ele arrecada, ele faz um déficit. E para cobrir esse buraco aqui, ele precisa tapar com alguma coisa. Esse buraco é tapado com a dívida pública. Na tua casa, se você gasta mais do que você ganha, o que vai acontecer? Você vai ter que cobrir aquele buraco com dívida. Cartão de crédito, consignado, agiota. No governo é igual. Se você planta rombo, você vai colher dívida. E qual que é o efeito colateral disso? Inflação estourada, juros estratosféricos. E o resultado de tudo isso é o que você vê com os seus próprios olhos. Toda vez que você vai no mercado, você sai com sacolas cada vez menores. Você abre o aplicativo da sua corretora e vê as ações e fundos imobiliários, tudo no vermelho. Seu chefe chama você na salinha, fala que você vai precisar ser demitido porque ele precisa fazer uma escolha. Ou ele paga imposto, ou ele paga os bancos, ou ele paga salários. E qual é o remédio para todos esses problemas aqui? Você lembra da origem? Rombo fiscal. Então, para resolver isso, o remédio amargo que precisa ser tomado chama-se contas públicas saudáveis. Só que, meu amigo, isso não vai acontecer. Pelo menos não neste governo. E o mercado já se ligou. Se for acontecer uma melhora no jeito de administrar o dinheiro do país, vai ser só no outro governo. E é por isso que o mercado financeiro está animadinho. Porque parece que aqueles que fizeram embaixo da mesa escondido ela estão arrependidos até as tampas. O mercado financeiro fica sorrindo de orelha a orelha quando vê esse tipo de coisa. Tarcísio, 42%, Lula, 37%. A regra é clara. Quanto mais o governo atual se afunda e a sua popularidade vai para o ralo, maior a chance de ter uma troca em 2026. Acabou de ser divulgado o resultado mais fresquinho das contas públicas do mês passado. E adivinhe só, mais um déficit para a gente colocar na nossa coleção. 31 bilhões e 700 milhões de reais. E adivinhe só, acima do esperado pelo mercado financeiro. O que significa esse número? Significa que o governo arrecadou isso daqui em impostos, taxas e contribuições e ele gastou isso daqui. E essa diferença entre o que ele arrecadou e o que ele gastou foi de, arredondando, 32 bilhões de reais. Importante destacar o seguinte, não é que ele gastou apenas 32 bilhões de reais no último mês. Significa que a diferença entre o que ele arrecadou e o que ele gastou, ou seja, esse buraco aqui que ficou faltando, é de 32 bi. Mas e se eu te contar que isso daqui nem é o problema? Não, porque isso que eu acabei de falar para você e que sempre sai em todos os principais meios de comunicação é o déficit primário, que não inclui os juros da dívida pública. Acontece que o Brasil é um país endividado que paga juros altos. Como é que você não vai contabilizar os juros? É a mesma coisa que aquele cara que está com dívidas no cartão de crédito do Nubank, do Banco Inter, da Caixa, do Bradesco, do Itaú, fingir que ele não tem que pagar todos os meses. Olha só que maravilha. Faz sentido? Não faz sentido. Então, a gente tem que olhar, este é o gráfico mais importante entre todos os gráficos de finanças públicas brasileiras. O déficit nominal. E aqui, meu amigo, é a realidade, não tem como fugir. Olha quanto que foi o nosso rombo nos últimos 12 meses. Vale destacar que esse é o mais atualizado, divulgado pelo Banco Central. Daqui a pouco eles trazem o mais recente. A gente tem até janeiro aqui na tela, ok? Então, quase 1 trilhão de reais de déficit nominal. Só de juros, as despesas com a dívida pública, 900 bi. Ah, mas sacanagem, o Brasil paga muito em juros. É verdade.
O Brasil paga muito em juros. Mas não é sacanagem, não? Qual que é a origem dessa dívida aí? Me fala. Porque assim, se o governo está pagando juros, é porque ele fez uma dívida. E se ele fez uma dívida, é porque ele pegou dinheiro emprestado. E por que ele pegou dinheiro emprestado? Por causa dos rombos, que ele mesmo ocasionou. E isso tem impacto direto aqui na inflação. Acabou de ser publicado a prévia da inflação, que se chama IPCA 15. E adivinhe só se os preços não subiram mais uma vez aí no mês de março. Já vou te mostrar quais foram os itens que subiram. Mas antes eu quero mostrar o gráfico acumulado. Olha só como que estava a inflação um ano atrás. E olha como ela veio subindo, sempre assim, aos pouquinhos, comendo pelas beiradas. De grão em grão a galinha enche o papo, meu caro. E hoje nós já estamos com uma inflação de 5,26 anualizada, lembrando que a nossa meta é 3. Daqui a pouco a gente está chegando no dobro da meta. E quais foram os itens que mais pesaram no seu bolso? Olha, a alimentação de novo está fazendo estrago. Ela subiu 1,25% em março, já tinha subido 0,63% em fevereiro, e se a gente for voltando os outros meses para trás, também aumenta. Então você vai somando aquela bola de neve. É o efeito de juros compostos, né, meu caro? Pois é. Então, quais são os alimentos que tiveram os maiores aumentos nesse mês de março? Ovo de galinha, esse daí valorizou mais que Bitcoin. Tomate, café e frutas. Mas não foi só os alimentos, não. A gente também teve outro que sempre está aqui aparecendo quando a gente fala de inflação. Combustíveis. Pois é, os transportes tiveram alta e quando você pega os combustíveis, todos eles subiram. Óleo, diesel, etanol, gasolina, gás veicular. E aí, para conter esse ambiente de inflação que está saindo cada vez mais de controle, o que o Banco Central tem que fazer? A única coisa que ele tem na manga, é a única coisa que resta para o Banco Central, que é aumentar as taxas de juros. A gente conversou bastante sobre elas semana passada. E os juros no talo, o que acontece com os investimentos? Renda variável no chão. É a lei de Newton do mercado financeiro. Juro subiu, renda variável caiu. E não é à toa que você está vendo esse dado mais recente aqui, ó. Fundos de investimento registram resgate de novo. 44 bilhões em fevereiro de 2025. Olha só esse gráfico que eu vou te mostrar, que interessante, você vai compreender muito bem o que está acontecendo. Vem junto comigo aqui, ó. Aqui, as barras verde, elas significam o último mês de fevereiro. A barra em amarelo significa esse ano de 2025. E a barra em azul significa os últimos 12 meses. A única coisa que está positiva aqui nos últimos 12 meses é o quê? A renda fixa. E a única coisa que está positiva nesse ano 2025 é também a renda fixa. Pô, é claro, né? Com o Selic batendo 15%, tem que aproveitar sim a renda fixa. Mas o que eu vejo é que tem gente que está esquecendo o outro lado, que é essa oportunidade única de você plantar para colher no futuro na renda variável. A gente já vai chegar lá. Antes, só deixa eu mostrar o que os brasileiros mais estão investindo. Também acabou de sair isso daqui. E o Brasil tem mais investidor em criptomoedas do que na bolsa. Eu não acho errado investir em criptomoedas, não. Agora, por que não ter mais coisas além de cripto? Só cripto eu também não gosto, entende? Não é nem 880. Por que a gente não chega ao meio termo aqui? Dá uma olhadinha aqui, ó, nas preferências do brasileiro. 52% poupança. Eu até comentei sobre isso. Dá uma olhadinha aqui, ó. Esse primeiro story que eu fiz no Instagram, eu comentei sobre a poupança. Desde o Plano Real, olha qual que foi a rentabilidade dela. Você tá vendo aí na tela, né? Enquanto a inflação foi 737%, pai amado. A poupança foi 1.636%. Pô, mó legal, né? Conseguiu bater bem a inflação. Só que o CDI foi 8.715. Ah, Rob, mas investimento em CDI, eu vou pagar imposto de renda. A poupança é isenta. Cara, mas espera lá. A poupança deu 1.600, arredondando aqui. O CDI deu 8.700. Mesmo com imposto de renda, compensaria muito mais você ter ficado num CDI. E você veja que cripto é preferência dos brasileiros muito mais do que ações. E logo abaixo do cripto, o que tem aqui? Dólar e outras moedas. É exatamente isso que eu falei aqui, ó. Presta atenção. Nesse story aqui que eu tô mostrando as notas de euros e falando da importância de você ter moeda forte. Plano Real foi muito bom? Foi muito bom. Quantas moedas a gente estava tendo e não estava dando certo? Estamos até hoje com o Plano Real desde 94. Só que não significa que ele não tem inflação.
Eu mostrei para você que a inflação foi 737% desde o Plano Real. Tá aqui nesse story aqui, ó. As outras moedas têm inflação, como por exemplo o euro, que você tá vendo aqui do lado, e o dólar? Sim, só que é menos que a nossa. E aí que tá o pulo do gato. Além disso, a economia dos caras, a economia dos Estados Unidos, a economia da União Europeia, é muito mais forte, poderosa do que a brasileira. Então você, tendo só real brasileiro, você tá, cara, dando all-in no Brasil. Ah, mas você tá querendo dizer então que eu não devo investir no Brasil? Eu não falei isso. Eu falei que você tem que investir em várias classes de ativos e o Brasil está incluso. A parte de renda fixa já está muito claro para você que funciona aqui, né? CDI, desde o Plano Real, bateu a bolsa, bateu fundos imobiliários, bateu tudo, cara. Então você tem que ter renda fixa. Mas a renda variável, ela tá tão amassada, que é igual mola. Você comprimiu. Quando soltar essa mola, meu amigo, ela vai fazer pum! E aí que entra aquele suspiro da esperança, que mostra em um segundo turno Tarcísio de Freitas ganhando do presidente Lula. E eles fizeram também a pesquisa com o Bolsonaro, e o Bolsonaro ganharia por uma grande vantagem aqui, hein? 51% a 37%. Acontece que, apesar de ele estar aqui na pesquisa, você tem TV na sua casa, tem rádio, tem internet, redes sociais, você sabe muito bem que o cara está sendo julgado, já virou réu, agora... O Brasil inteiro sabe que ele vai ser condenado. É por isso que ele já coloca aqui a mulher dele, a Michele Bolsonaro. E do outro lado nós temos o Ratinho Júnior, que eu sinceramente me surpreendi deles colocar na pesquisa, mas ele ganha do Lula também. Então os gringos estão olhando tudo isso que eu tô te contando e o dedinho tá coçando. Mas tá coçando pra, ó... Vamos falar aqui primeiro do JP Morgan. Eles acabaram de trazer o Brasil de neutro para compra. Então ações brasileiras estavam lá escanteado, jogado de campo. Agora... Ô pessoal, presta atenção em ações brasileiras, oportunidade. E por que eles falam isso? Valuations atrativos. Faz sentido o que eles estão falando? Total. Olha como a bolsa tá barata. Tudo isso que você tá vendo aí, ó, é de 2008 até o momento que nós estamos conversando. Preço sobre lucro projetado do Ibovespa. Toda vez que ele está nesta linha que eu estou passando o mouse, ok, tranquilo, é a média. Toda vez que você vai aqui, ó, você está... abaixo do desvio padrão. Significa que, meu amigo, tá barato. E tá barato, viu? Outra coisa que os gringos falaram. Fim do ciclo de aperto monetário. Tá subindo os juros, mas já estão vendo que tá chegando no limite. O Banco Central não vai ficar aumentando muito mais. Apesar de ser necessário para controlar a inflação, eles não vão, cara. XP, 15,5. Santander, 15,5. Aí virando a página aqui, ó, Bradesco, 15,25. Itaú, 15,25. E por fim, o último motivo, eleições de 2026, que eu já expliquei tudo detalhadamente para você. E não foi só o JP Morgan, o pessoal do Morgan Stanley acredita que há uma oportunidade atraente para você comprar Brasil neste momento. E os gringos do Bank of America também afirmaram que estão colocando aí uma perspectiva positiva para as ações brasileiras. E se você quer parar de perder tempo e começar a investir com estratégia, segurança e visão de longo prazo, chegou a hora de você dar o próximo passo. Aqui na RC Wealth, a minha consultoria de investimentos, você tem acesso a uma equipe séria, experiente e 100% comprometida com o seu patrimônio. A gente não promete mágica, a gente entrega resultados. O link tá aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado. Basta você clicar nesse botão azul ou nesse outro aqui e depois colocar o seu nome, e-mail e WhatsApp. Agora é com você, se quer continuar sozinho ou contar com quem realmente entende do jogo.